Olá, bem-vindos ao canal. Fico feliz que vocês estejam aqui, pois hoje vamos falar sobre massas de linguiça quebradas e como consertá-las. Existe uma maneira de consertar uma massa de linguiça quebrada e é simplesmente usando um ingrediente muito legal e muito especial que já vamos explicar. Então, o que é uma massa de linguiça quebrada? É uma mistura de carne que não se une porque não há extração de proteína, então nunca fica bem ligada ou pegajosa. Na verdade, ocorre o oposto. Ela vai ficar bem solta e super esfarelada. Se você pegar um punhado pequeno dela para ver se vai grudar na palma da sua mão, não vai grudar, porque a extração de proteína deixa de existir em uma mistura de carne quebrada. O que faz a massa de linguiça desandar? Adicionar ácido à carne de linguiça muda radicalmente o resultado. Existem muitos tipos de linguiça no mundo que usam ácido na receita. Você tem a linguiça de fazendeiro sul-africana, onde eles usam vinagre na receita. O chouriço mexicano e várias outras linguiças do México costumam levar vinagre como um ingrediente bem comum. Mas eles estão buscando o efeito que o vinagre proporciona. Seja o perfil de sabor, a acidez, a textura da carne depois de pronta ou até mesmo para conservação. Vamos supor que você não está buscando esse efeito e acidentalmente adicionou um ingrediente ácido. Pode ser molho inglês demais, pode ser fumaça líquida, certo? Também pode ser uma pasta de pimenta que tinha um pH muito baixo, e no momento em que você começou a misturar a carne, percebeu que a massa não estava dando liga. Bom, hoje nós vamos resolver isso. Vamos pegar um pouco de carne de porco moída e desandar de propósito com vinagre, e eu vou mostrar como corrigir isso, como se nada tivesse acontecido. Bem aqui na minha frente nós temos cerca de 1 quilo de carne de porco moída comum, com cerca de 25% de gordura. Nós vamos começar por medir o pH. Compramos essa carne de porco no supermercado e o pH está marcando 5,73. Nada mal para carne de porco de supermercado. Vamos manter isso super simples, usando apenas alguns ingredientes. Então, temos um pouco de vinagre de vinho tinto e um pouco de sal. Beleza, vamos começar. Aqui temos 2% de sal, e não há nada de incomum no que estamos fazendo. Se você estivesse fazendo uma linguiça, talvez adicionasse pimenta, alho em pó e cebola em pó, dependendo da sua linguiça. Então estamos usando apenas o sal, porque o sal é responsável por extrair as proteínas, miosina e actina. É isso que nos dá aquela matriz parecida com cola. Vamos colocar 5% de água. Geralmente se adiciona um pouco de líquido à carne da linguiça para misturar. Se misturarmos agora, vai formar uma massa de carne muito grudenta. Então não faremos isso, vamos usar esse vinagre. Tenho cerca de 30 gramas de vinagre, então isso dá mais ou menos 3%. Não vamos adicionar tudo, vou colocar só um pouquinho, talvez cerca de 1 colher de sopa de vinagre. Então isso é 1,5% do peso da carne em vinagre. Uma queda rápida de pH pela adição de ingrediente ácido desnatura e contrai as proteínas instantaneamente. Elas vão ficar todas torcidas e vão perder a capacidade de reter água e gordura. E não só isso, mas a estrutura celular começa a se romper. Quando isso ocorre, as células começam a expelir umidade. Esse processo destrói a emulsão da massa, pois as proteínas deixam de encapsular a gordura, que provavelmente vazará ao cozinhar. Então, o resultado final vai ser uma linguiça gordurosa, seca, quase farinhenta e esfarelenta. Certo, já estamos misturando há um tempinho agora. Note que não há resíduos pegajosos nas laterais da tigela. Normalmente, ao misturar a linguiça tempo suficiente e extrair proteínas solúveis em sal, a massa começa a ficar com um aspecto meio felpudo e super pegajosa, grudando na tigela. Mas isso não está acontecendo agora. Isso acontece porque as nossas proteínas foram desnaturadas, mesmo com apenas 1 colher de sopa de vinagre. É isso que uma solução ácida faz. Nesse ponto, sabe, você pode misturar o dia inteiro, pode adicionar um monte de aglutinante, colocar, sei lá, amido de batata e leite em pó desnatado, e isso não vai mudar nada. Você ainda vai acabar com esse tipo de textura esfarelada, farinhenta e seca. Vamos dar uma olhada rápida em como essa carne fica depois de misturada com vinagre. Perceba que ela não está grudando de jeito nenhum. Quero dizer, está simplesmente caindo da minha mão. Olha só isso.
Me diga aí nos comentários, você já teve uma massa de linguiça quebrada, assim como essa? Se você já teve, o que fez? Vamos medir o pH da carne para você ver qual é o novo pH. Antes, estávamos em 5,73 e só um pouquinho de vinagre já baixa para 5,37. Vamos testar em outro ponto, 5,36. Ok, não é uma diferença enorme, só alguns pontos, sabe, entre o antes e o depois. Mas essa queda rápida de pH quebrou completamente a nossa massa de carne. Então agora precisamos consertar isso. A maneira como vamos consertar isso é usando esse ingrediente incrível. E se você ainda não adivinhou, é bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é alcalino, e ao adicionar essa solução alcalina à carne, aumentamos o pH. À medida que o pH da nossa carne aumenta, você vai perceber um efeito literalmente oposto. Quero dizer, vai ser quase como se estivesse desfazendo o efeito na sua carne. E você vai ver como fica aqui em apenas um segundo. Aqui estou misturando cerca de uma colher de chá de bicarbonato de sódio com 1/4 ou 1/3 de xícara de água. Tecnicamente, você poderia simplesmente polvilhar bicarbonato de sódio na sua mistura, mas criar uma solução é um pouco mais eficaz. E quanto dessa solução você adiciona à sua carne? A resposta depende de quão baixo ficou o pH após adicionar o ácido. No nosso caso, caiu só alguns pontos, então não será preciso muito. Vamos começar com uma colher de sopa. Continue misturando e apenas observe a carne. Ao adicionar uma substância alcalina à carne, as proteínas se soltam e desenrolam. Ao observar a carne sendo misturada, você verá como ocorre a extração de proteínas. Vou adicionar mais um pouco, usando cerca de 2 colheres de sopa dessa solução. Outro benefício de adicionar bicarbonato de sódio é que, ao contrário de ácidos que expulsam a umidade das células, o pH mais alto do bicarbonato ajuda as células a reterem mais umidade. Adicionar um pouco de bicarbonato de sódio à receita deixa a linguiça mais suculenta. Observe a lateral da tigela. Estamos começando a perceber aquele aspecto bem espumoso que normalmente aparece quando se faz linguiça. Está começando a ficar muito bom, bem pegajoso, bem grudento, e é exatamente isso que procuramos em uma massa de linguiça bem misturada. Vamos medir o pH disso aqui pela última vez, mas deixa eu dizer que, quando se trata de adicionar bicarbonato de sódio, você não quer colocar demais. Se colocar demais, vai alterar o sabor. Então, se você quiser conferir o comentário fixado ou em algum lugar na descrição, vou colocar uma quantidade recomendada que você pode adicionar caso queira apenas aumentar a capacidade de retenção de água da sua linguiça. Nosso novo pH é 6,13, certo? Então definitivamente tivemos um aumento, houve um salto. Fomos de 5,3 para 6,1. Nossa massa de linguiça está corrigida. Se eu pegar um pouco dela e tentar grudar na palma da mão, está muito pegajoso. Vai ficar pendurado o dia todo. Então, o que vamos fazer agora é cozinhar 2 hambúrgueres. Vamos começar com o hambúrguer do lote que deu errado, feito da primeira mistura com vinagre. Formei um hambúrguer com isso e após cozinhar rápido, já dava para ver parte da gordura derretendo, mas não toda. Isso ocorre porque a gordura não se liga a proteínas. Nós desnaturamos as proteínas. Enquanto cozinhamos, mais gordura derrete. Preferimos manter essa gordura no hambúrguer e cozinhamos até cerca de 65, 68 graus Celsius. Este é o lote corrigido. Exatamente a mesma coisa. Já temos nosso primeiro hambúrguer pronto. Não temos poças de gordura saindo do hambúrguer. Isso porque a gordura agora está devidamente encapsulada, sabe, com as proteínas. Tivemos a extração de proteínas, então isso muda tudo. Beleza, vamos provar. Temos 2 hambúrgueres. O da esquerda é da carne do lote com problema, aquele que tinha o ácido. E esse aqui é o lote que acabamos de consertar. Vamos cortar os dois, dar uma olhada e experimentar. Certo, à primeira vista, a liga parece ótima. Deixa eu apertar aqui, está super suculento, segurando muito bem. Agora posso tentar rasgar. Muito bom, a liga da linguiça está perfeita. Posso dizer que morder isso será uma experiência muito agradável. Sensação ótima na boca. Agora vamos cortar o hambúrguer da massa desandada para ver como está.
Ok, repare como não está tão liso quanto o outro. Começando a mostrar sinais de esfarelar, apertando um pouco, dá para ver claramente, olha só, bastante suco, um pouco daquela gordura derretida escorrendo. Ela realmente tem uma aparência um pouco mais seca. E sempre que eu puxo a linguiça, com o menor puxãozinho, ela já começa a se partir na minha mão, o que era esperado. Não tem uma liga muito boa, porque não houve extração de proteína nessa carne específica. Vamos dar uma mordida para ver como ficou. Nossa, isso é surpreendente. Apesar de parecer suculento, está incrivelmente seco. Tem uma textura meio arenosa e quase uma sensação gordurosa na boca. Mais uma mordida. Tudo certo, agora vamos experimentar a linguiça corrigida e ver se há uma mudança radical. Até agora, tudo bem, vou só arrancar um pedaço aqui. Parece ótimo, temperada de forma bem simples. Uau! Diferença enorme, quase o oposto. Não tem aquela sensação gordurosa na boca. É incrivelmente suculento, né? Então, não só parece suculento, mas realmente é. Quando você morde, sente uma textura ótima. Uau, isso está realmente muito bom. Beleza, mais um teste de mordida antes de terminar. Essa é a massa ajustada. Estava quebrada, adicionamos bicarbonato de sódio e agora está consertada. Essa é da massa quebrada, totalmente diferente, nem parece a mesma coisa. É importante saber que nem todos os ácidos vão desandar a massa. O ácido acético, que está no vinagre, tende a ser o mais agressivo, mas você pode adicionar ingredientes como vinho ou cerveja, que costumam ser um pouco ácidos, e sua massa de linguiça não vai ter problema nenhum. Mas se você adicionar uma pasta de pimenta que tenha um pH baixo ou um molho de tomate que seja bem ácido, isso pode desandar sua massa. O bicarbonato de sódio vai resolver porque tudo o que estamos fazendo aqui é manipular o pH. É basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você achou o tema de hoje útil ou interessante de alguma forma, não esqueça de deixar um like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, aperte o botão de inscrever-se e o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. A grande diferença entre os hambúrgueres, um é muito suculento e tem ótima textura. O outro Oh, não é o que eu estou procurando.